Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, David Santiago, Suzete Francisco. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o vosso Poder Público. A nova temporada deste podcast foi iniciada na semana passada, sem a São José Almeida, que está de volta hoje, e espero que em grande forma, São José, mesmo estando connosco à distância. Escolhi como temas para este episódio as contas públicas, os efeitos do livro de Miguel Carvalho sobre o Chega, desde a sua fundação até hoje, o reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal e também o primeiro debate quinzenal da legislatura que aconteceu ontem no Parlamento e que teve alguns anúncios. São José, a ausência mais longa posto na pole position deste episódio, portanto vou começar por ti. Esta semana soubemos pelo INE que o primeiro semestre do ano registrou um excedente de 1% do PIB e que as previsões apontam para que no final de 2025 a economia portuguesa continue a crescer pelo terceiro ano consecutivo. Neste caso, o crescimento esperado ronda os 0,3%. Porém, no próximo ano, o Conselho de Finanças Públicas aponta já o caminho do déficit na ordem dos 0,6%. O que te pergunto é que impacto podem ter estas previsões no orçamento que se está a construir agora, por exemplo? eu tenho alguma curiosidade, depois deste relatório do Conselho de Finanças Públicas, sobre como é que o Governo vai manter a previsão que tem tido de que para o ano haverá um excedente de 0,1%, quando tudo indica para o déficit, não é? Para o regresso do déficit. Portanto, tenho alguma expectativa sobre o que é que vai ser deixado fora do orçamento para poderem sustentar essa previsão que fazem. O que depois também não quer dizer que o déficit não aconteça. Este relatório do Conselho de Finanças Públicas nem sequer incluía a baixa de impostos, não é? Aliás, o Primeiro-Ministro agora no Conselho de Ministros, de novo a ideia de que tudo o que é política fiscal poderá ficar nas grandes linhas fora do orçamento, mas depois tem implicações no cumprimento orçamental. Essa é que é a realidade e portanto, tenho alguma curiosidade em perceber como é que eles vão ter essa capacidade criativa de fazer um orçamento, mantendo uma expectativa de crescimento e de excedente orçamental, porque eu penso que até eles percebem, ou eles sobretudo percebem, que para muitos portugueses, pelo menos das nossas gerações, que estamos aqui os 4 ou os 5 com o Ruben, ouvir falar em déficit faz soar algumas campainhas de alarme pelo trauma que passámos com os déficits excessivos e com a intervenção da Troika e tudo isso. Eu sei que não é a mesma situação. Não estou a fazer nenhum paralelo entre o que aconteceu antes com os governos Sócrates e a bancarrota orçamental que aconteceu então e necessitarmos do empréstimo que tivemos, mas de qualquer forma regressar aos déficits parece-me que é um bocado preocupante e portanto estou com uma grande expectativa em relação ao orçamento de Estado que aí vem e sobre se de facto se mantém a previsão de 1% de superávit. Tens alguma coisa que achas na tua cabeça que vai ficar de fora, que desconfias, ou queres mesmo deixar a dúvida no ar? Não, eu não sou tão ousada para estar a adivinhar. Não sei, pelo que o Primeiro-Ministro disse hoje, pode vir a baixa do IRC a ser feita em lei autónoma, mas isso depois tem implicações na receita orçamental, não é? Portanto, no fim vai dar ao mesmo, não é? Eu vou continuar com o assunto, São José. Isso não tem relevância nenhuma, se é fora ou não, porque... A incidência é a mesma, a incidência. Porque isso é exatamente igual. Claro. Agora, a questão é que este governo acredita que vai conseguir que as receitas aumentem por via da redução do IRC, porque foi isso que aconteceu na governação Passos e, portanto, veremos se essa convicção se confirma ou não. Mas essa era a pergunta que eu tinha para ti, no fundo, que era, e sobre este assunto, ontem no Parlamento Luís Montenegro projetou mesmo que o Governo vai conseguir vencer as previsões negativas, estas tais na economia, nos próximos anos. E a pergunta é, basta desejá-lo ou é preciso fazer mais do que isso para que aconteça? Não basta. Eu só queria uma nota também sobre uma coisa que disse a São José. Atenção que, obviamente, há uma coisa de alguma maneira contribui para a outra, mas o que levou à intervenção da Troika não é necessariamente o déficit,
Eu sei, é um déficit, eu sei, exato. David, eu fiz questão de diferenciar as situações. Só que uma das coisas... Foi a dívida pública Sim, mas e uma não o das déficit. coisas que Mas estávamos a falar de Sim, déficit. está bem. Pronto, só queria deixar essa Certo, nota. mas Pronto. na altura o déficit era elevadíssimo e, portanto, isto faz soar campainhas. Faz soar, pode ser preocupante. Embora, David, repito, Pois, acho que embora é isso. não haja paralelo entre uma situação e outra. Pois é isso, não há havendo, paralelo nenhum. julgo que causa-me alguma estranheza a comparar. Bom, Não, eu não comparei, estou-te a dizer. O atual não, governo. vamos Eu avançar, não por favor, comparei, vamos eu lá. não comparei. Eu apenas disse Vamos que ouvi avançar. falar em déficit, é preocupante. O atual governo, na senda dos governos do PS, tem superado as suas estimativas, não é? Como as da generalidade das instituições. O governo dos PS conseguiram Sim, mais ou menos claro, o mesmo. Eu claro. considero natural, isto é um ponto prévio, mas eu considero que é natural o primeiro-ministro que usar isso politicamente, como também António Costa o fazia, portanto isso faz parte do jogo político. Ora, tendo em conta o risco da evolução da despesa primária, que é desde o ano passado o principal indicador usado pela Comissão Europeia e por Bruxelas para avaliar o cumprimento das regras orçamentais da zona euro, tendo em conta esse risco de poder superar os limites previstos para Portugal e o facto dos excedentes orçamentais, em particular o do ano passado e também aquele que se prevê para este ano, estarem muito assentes naquilo que é o saldo positivo, muito positivo da Segurança Social, isto por via dos níveis recorde, se quisermos, do emprego, do crescimento do emprego. Isso tem... Estes fatores este fator em particular tem ajudado a compensar aquilo que é um crescimento estrutural da despesa do Estado e sobretudo por via dos aumentos que foram sendo feitos pelo anterior governo, ou seja, pelo primeiro governo de Montenegro, e que agora tem aqui também mais um ou outro agravamento aqui, até por via também de baixas de impostos. E, portanto, tendo em conta esta realidade, acho que é muito difícil ao Governo assegurar uma consolidação das contas públicas. Lá está. Esta consolidação das contas públicas, obviamente, é feita também por via do excedente. E os excedentes têm levado a dívida, está já no final do ano, vai ficar muito pouco acima, em princípio, de 90% do PIB. E, portanto, nesse sentido, Portugal não tem uma dívida que deixe o país descansado, mas está longe já dos níveis que teve, que levaram na crise das dívidas soberanas à intervenção da Troika e dos níveis, por exemplo, que hoje em dia tem ainda a Grécia, a Itália ou a França, por exemplo, já bastante acima dos 110%, 115%. E, portanto, nesse sentido... eu acho que é difícil, tendo em conta este contexto, não digo assegurar, porque há aqui algum futurismo e nós não sabemos o que é que vai haver neste orçamento do Estado. Não sabemos, lá está, se o IRC, se de facto um corte de 1 ponto percentual, se de facto tem essa virtualidade que é um ato de fé para muita gente, veremos, é uma das grandes apostas deste governo, no sentido de dar maior dinâmica ao crescimento da economia. Estamos a falar de um crescimento que tem sido e que este ano deverá voltar a ser acima da média da zona euro, perto dos 2%. Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que a consolidação das contas públicas, e isto aqui agora, independentemente de haver um déficit ou um excedente, porque aqui a diferença entre um excedente de 0,1 ou um déficit de 0,1 não é assim tão gigantesca. E, portanto, aqui o mais importante é perceber se o crescimento da economia consegue alavancar ou não a continuação do caminho de consolidação das contas públicas que foi iniciado ainda nos governos Passos e que teve e que deu passos largos importantes durante a governação de António Costa. E, portanto, eu acho que isso só será possível com um crescimento muito mais dinâmico do que aquilo que é possível ao país. E, portanto, no limite, eu acho que o maior risco aqui não é tanto essa questão do déficit muito pequeno ou de porque pode haver ajustamento das contas mesmo com déficit. Às vezes, isso até no limite pode acontecer. Mas, pronto, independentemente disso.
o mais importante aqui é perceber se de facto a economia pode ou não crescer bem acima dos 2%. Não há indicadores que nos permitam antecipar uma realidade desse género. Veremos o que é que aí vem. Mas há esse risco, de facto, de pelo menos colocarmos aqui um bocadinho em causa esse caminho de consolidação das contas públicas e de redução da dívida, não é? Que é disso que estamos a falar. Já não falta muito tempo a sabermos alguma coisa sobre o orçamento, na realidade, não é? Estamos a dia 2 semanas, 20. na Sim, verdade. 2 semanas. No fim de semana foi apresentado em Lisboa, na Casa do Comum, um livro de mais de 700 páginas sobre o nascimento e o desenvolvimento do Chega, de André Ventura. Foi escrito pelo jornalista Miguel Carvalho, com quem trabalhei durante muitos anos na revista Visão, e talvez nem 24 horas depois, eu não tenho a certeza porque já apanhei este processo em Dublin, onde estive no início da semana, mas talvez nem 24 horas depois o polémico deputado Gabriel Mita Ribeiro, que foi vice-presidente do partido e é candidato à Câmara do Pombal, renunciou ao mandato parlamentar sem explicação. A curiosidade é que Mita Ribeiro deu o seu testemunho para o livro de Miguel Carvalho. Suzé, tu acreditas em coincidências? Esta renúncia foi uma coincidência? Não acredito em coincidências. Basta pôr os factos lado a lado. Foi conhecido o conteúdo do livro do Miguel Carvalho sobre o Chega, onde Mita Ribeiro diz, entre outras coisas, que Ventura é limitado pela intuição, ou seja, que age intuitivamente e menos de forma racional, que é preciso abrir a mentalidade do partido, que temas, esta é a minha preferida, que temas como o fascismo ou o racismo não podem ser discutidos à taberneiro, ou o Chega rebenta com o seu caminho de afirmação, e que o partido precisa de construir uma cabeça. E pouco depois, Mita Ribeiro anuncia a renúncia ao mandato de deputado sem mais explicações. Já André Ventura deu uma semi-explicação, falou em razões pessoais, que é aquele grande chapéu onde cabem quase todas as demissões de cargos políticos, e acrescentou outra coisa que diz muito, perguntado sobre se Mita Ribeiro se mantém como candidato à Câmara de Pombal, disse ser uma questão a perguntar ao próprio. Portanto, 2 mais 2. Já agora, lembro que este não foi o primeiro caso entre Ventura e Mita Ribeiro, porque julgo que em 2022 Mita Ribeiro pediu a admissão de vice-presidente, depois de Ventura ter retirado a coordenação do gabinete de estudos. Que ficou com o próprio Ventura, salvo erro, na altura. Ventura, sim. Ora, tudo isto... Tudo o que ele disse, Mita Ribeiro, é problemático num partido em que notoriamente há um culto ao líder, onde ninguém critica e ninguém faz sombra a André Ventura. Temos visto, aliás, que o caminho dos críticos no Chega tem sido o caminho da saída, da porta de saída, não é? Mita Ribeiro não saiu, mas saiu do deputado e vamos ver o futuro. É um autocastigo, não é? Não sabemos, eu suspeito que ele, enfim, terá sido mais ou menos convidado. Não sabemos se houve práticas, daquelas práticas se calhar que não o autor do livro não muito amavelmente. Escreve que tenham sido usadas como ameaça para ele sair, não sabemos. Pois, não sabemos esta história pelo meio. Bom, mas isto o que nos vem dizer, mais uma vez, é que o Chega é um partido de um homem só. Ainda a semana passada falávamos disso. É verdade. E que ninguém pode fazer crítica ou sombra. Mas eu acho que André Ventura tem aqui um problema, porque este partido unipessoal serve para um partido de protesto, mas não serve para um partido que tem outras aspirações. E, aliás, é isso que Mita Ribeiro também diz nessas declarações, que o partido precisa de se construir mais e não viver do momento da intuição de André Ventura. E esse lado daquele partido não ter ninguém
sequer próximo da visibilidade e do papel que tem o líder, nem próximo nem longe, não tem. Viu-se com o governo Sombra, que depois de muitos anúncios, na verdade ainda não existe, porque aventurava-se uns nomes, depois mais um ou dois, portanto ainda não há um governo Sombra propriamente com todos os ministérios nucleares, vá. E enfim, vamos dizer que o elenco não é muito impressionante e não há ali, de facto, ninguém que faça a mais pequena sombra aventura. Normalmente, outros partidos fizeram... Nem aos membros do atual governo ou de outros governos. Precisa de fazer a esses, sim, não é? Sim, mas quando comparamos Rui Gomes da Silva a alguns normalmente, ministros... por exemplo, para Ministro das Finanças, os partidos, quando no passado fizeram governos de sombra, apresentam um nome forte. Nomes fortes, claro. Para, o nome para as finanças. que é A avaliação é essa. É um nome risível, não é? Portanto... Bem, o putativo Ministro das Finanças foi acusado de crime de abuso fiscal por dívidas pela gestão do... Sim, mas mais do que isso, não tem um jornal semanário. Não tem um lastro, não tem um currículo todavia, como o Centeno, o João Leão ou todavia, Sarmento. mas tem uma tese de doutoramento que tem a palavra corrupção no título por causa e disso, publicou sim. um livro que tem a palavra corrupção no título, portanto está feito o currículo. Exato. Pré-requisitos. Mudo de assunto para introduzir outra questão. O governo português reconheceu no domingo o Estado da Palestina, numa decisão muito aplaudida por uns, mas não por todos. São José, já foi tarde para ti ou foi na altura certa? E já agora, como é que tu viste a reação do ex-dirigente e antigo deputado do CDS, Raul Almeida, que deixou o partido ao fim de 40 anos por se opor a esta decisão? Ele disse: é de uma hipocrisia e amoralidade sem limites por parte de um partido democrata, cristão e humanista. Achas que isto faz alguma moça, tudo isto? Deixa-me só voltar atrás para dizer que estou a ler o livro do Miguel Carvalho. O livro está extraordinariamente bem feito, minucioso. Eu estou ainda muito no princípio, ainda estou na fase da formação do Chega, mas estou perplexa com o que tenho lido, mesmo antes de ver o Chega, ou como ele foi formado. E aconselho vivamente a que os ouvintes do público e que estão a ouvir este podcast comprem e leiam o livro, para perceberem de que é que estamos a falar, ou de que é que se fala quando se trata do Chega. Portanto, Palestina, eu acho que o governo português já chegou tarde, mas é das tais medidas que um governo português, nem o anterior, nem este, nem nenhum deles, até aqui, talvez os governos de Mário Soares, tendo em conta o papel que Mário Soares desempenhou junto à Arafat nos anos 70, não teriam possibilidade de reconhecer o Estado da Palestina como fez o governo espanhol anteriormente. Portanto, vêm tarde, mas ainda bem que vieram e que se juntaram a este grupo de países. E não percebo, genuinamente não percebo, porque é que o CDS teve que tomar aquela posição. Não percebo, porque para um Partido Democrata Cristão, como diz Raul Almeida, o humanismo é o humanismo. E o que se passa em Gaza é de uma gravidade, é uma crise humanitária com tais proporções que não consigo perceber porque é que Nuno Melo teve que ter agora uma crise de identidade e de autonomia numa questão tão grave como esta. Não sei se faz alguma moça. Ao governo não fará, e ao PSD e a Montenegro não fará. Ao CDS, não sei, talvez seja mais um prego para o caixão do CDS. Tem uma grande facilidade nos últimos anos em cavar a sua própria cova. Portanto, não sei. Mas saúde Raul Almeida por se ter comportado como um democrata cristão e como um humanista, nas palavras dele. David, o governo entregou ontem no Parlamento uma alteração à lei dos estrangeiros para responder às normas que tinham sido chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Aparentemente houve alguns recuos, não é? As soluções agora apresentadas são suficientes para salvar esta lei? Eu sei que Marcelo, entretanto, aparentemente já disse que não fará nada, não é? Já não enviará para mais lado nenhum a lei. Sim, ou seja,
é um bom prenúncio, não é, para aquilo que são os intentos do governo, essa declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não sou um especialista nesta matéria, mas esta nova proposta contempla de facto recurso face àquilo que era a intenção inicial, sobretudo naquele ponto do reagrupamento familiar, que foi talvez, não o único, mas aquele mais apontado. E o dos mais polémicos também. Sim, também. o mais polémico seguramente, diria, e o mais apontado tanto pelo TC como pelo próprio Presidente da República. Pelo menos aquele a que foi dada maior ênfase, e portanto deixa de haver um prazo mínimo para os casais com filhos pedirem o reagrupamento, passa 2 para 1 o período de residência mínima que esses cônjuges ou unidos de facto sem filhos tinham de ter coabitado antes da entrada em Portugal. Portanto, há aqui se quisermos, uma flexibilização das normas e até uma humanização, talvez, não sei se isto é exagerado, mas diria que isso até acaba por acontecer. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há condições para a lei passar, pelo menos melhores ou maiores condições, mas isso vai depender muito daquilo que é o jogo e a dialética parlamentar. Até porque, como sabemos, no Parlamento poderão surgir até alguns ajustes adicionais. E eu digo isto porque e a questão passa sobretudo por saber se o que é que o Governo vai querer fazer. Ou seja, vai continuar a ter no Chega o seu parceiro para viabilizar esta lei e depois também mais à frente a lei da nacionalidade. O Chega, ontem, sem surpresas e ignorando completamente aquilo que são as regras democráticas e aquilo que no debate quinzenal de ontem o Primeiro-Ministro apontou precisamente ao Chega, é de que não ignora ou não respeita o normal funcionamento da democracia e, portanto, o Chega diz que não admite recuos. Portanto, perante este cenário, não sei o que é que vai fazer o Governo e o PSD. Vão voltar-se para o PS. Nós sabemos que o PS tem enormes reservas sobre esta legislação e, portanto, eu diria que para conseguir uma viabilização pelo lado do PS até terá que haver mais alterações. Mais recuos. Sim, mais mudanças. No fundo, agora esta lei deixa o PSD entalado. Deixa um bocado. Um bocadinho mais entalado. Mais ainda. E num contexto em que se inicia também o processo orçamental, não é? Portanto, acho que o Governo vai ter aqui talvez um papel difícil. Há outra hipótese, não é? Que também não espantaria ninguém, que é o Chega dar o dito por não dito e acabar por viabilizar, por depois ter feito este número mais parlamentar. Mais vale isto do que nunca, não? Sim, do que nada. Não, porque já conseguiu abrir telejornais e ter inúmeros títulos em vários órgãos de comunicação social a chamar frouxo ao Primeiro-Ministro, ele que já havia chamado frouxo também a José Luís Carneiro, isto por causa destes recuos, e portanto... Não sei, confesso que lá está, estamos sempre no domínio nestes casos da especulação, mas é mesmo difícil antecipar porque eu acho que é uma prova de fogo que o Governo vai enfrentar, saber aqui se vai pelo lado das políticas e dos entendimentos de regime com o Partido Socialista ou se coloca aqui um bocadinho mais, ou continua a colocar nos braços do Chega, sendo que para se colocar nos braços do Chega, o próprio Chega tem que recuar e dar o dito por não dito. Suzete, uma pergunta final para ti, que já não tem nada a ver com estes temas, que é, está a esgotar-se o prazo que o Presidente da República impôs a si próprio para fazer a avaliação da Ministra da Saúde. Tu tens algum palpite sobre o que pode acontecer? Bem, tenho o palpite de que ele vai adiar novamente, porque ele tinha falado no fim do verão, o verão já acabou, depois disse ali em meados de setembro que falava daqui a 2 ou 3 semanas, as 2 ou 3 semanas vão calhar mesmo em cima da campanha eleitoral às autárquicas. E, portanto, há de passar mais 2 semanas. Ou passam mais umas semanas, ou então o que o Marcelo tem para dizer é aquilo que faz às vezes, que fala, e tudo espremido, não se tira nada dali. Mas acho que não será isso, portanto acho que será mais provável ele voltar a adiar essa avaliação. O que é que será a avaliação? Não sei, mas estou bastante curiosa, porque ou temos uma declaração salomónica, sem fazer grandes estragos, que não é fácil de fazer face ao que ele disse há um ano e ao que aconteceu desde então. Não é fácil fazer uma declaração salomónica neste tema. E entretanto a Ministra, só uma nota, porque desde a notícia que nós avançámos de que ele faria esta avaliação agora, no final do verão, a própria Ministra no Parlamento já admitiu que muita dos números que foram lançados, desde logo naquela questão das listas de cirurgia oncológicas e não sei o quê, que os números não batem certo com aquilo que foi anunciado. Portanto,
mesmo aquilo que parecia correr melhor, afinal estava a correr mal. Eu confesso-vos que esta situação me fez lembrar muito a situação da Constância Urbano de Sousa na altura dos incêndios, que ele deixou passar a altura dos incêndios e depois, na verdade, fez uma declaração que resultou, quer queiramos, quer não, na demissão, porque nós sabíamos que António Costa não queria demiti-la, nós tínhamos informações das semanas anteriores de que ele não queria fazer isso, e depois aquela declaração precipitou tudo, portanto, vamos ver. Mas também. a relação institucional que na altura Costa tinha com o Marcelo era bem melhor do que aquela que Montenegro mas tem. isso é uma Sem questão dúvida. que é muito relevante aqui. Só uma precisão. António Costa não quis aceitar a demissão de Constança. Pois, Ela foi demitiu, muito... ele só aceitou à terceira. Ele não quis. À terceira. E depois, Bem, mas aqui o que é que depois da podemos ter? intervenção do Presidente. Exato. Ou temos uma apreciação negativa ou temos uma apreciação muito negativa. Eu relembro que Marcelo Rebelo de Sousa já admitiu, em tempos, uma secretária de Estado em direto e ao vivo. Lembram-se daquele caso da secretária de Estado, tinha ali umas questões familiares de envolvimento em dúvidas sobre processo de corrupção, e às tantas Marcelo disse em direto nas televisões que ela tinha limitações políticas e recaía sobre ela um ónus político, devia formular um juízo sobre si própria. E ela formulou um juízo sobre si própria que foi demitir-se mais ou menos nas 2 horas seguintes. Neste caso, eventualmente, no cenário por duras que possam ser as palavras de Marcelo, não me parece que Luís Montenegro esteja na disposição de deixar cair a ministra, que ele tem largamente apoiado, que reconduziu no governo e a quem está, não tinha intenção nenhuma. Mas parece-me que Luís Montenegro, neste caso, agirá mais como Costa no caso Galamba. Fará fim-capé e não demitirá a ministra na sequência de um hipotético puxão de orelhas de Marcelo. Acho que tinha que ser assim uma coisa mesmo muito violenta e eventualmente a iniciativa partiria da própria. Embora Ana Paula Martins tenha sido exímia a dizer que assume responsabilidades e, na verdade, a não assumir responsabilidade nenhuma, atirando as culpas para todos os lados. Estas declarações agora recentes, quando se percebeu que falhou o plano que tinha anunciado para a Península de Setúbal, são francamente inaceitáveis na medida em que ela diz: as minhas equipas falharam. Pois dá-se o caso, quando as equipas falham, o chefe dessas equipas falha. E ela é a ministra que tem a tutela do setor. Portanto, não dá para apontar responsabilidades para baixo e dizer eu não tenho nada a ver com isso. Bom, não temos outro remédio se não esperar para ver. Eu também acho que, não faltando muito, se calhar só depois das autárquicas. Vamos, entretanto, por favor, ao momento público e notório para darmos o episódio como encerrado. São José, comece por ti. O meu público e notório é a entrevista de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, ao Público hoje, pela frontalidade que ele assume, a frontalidade com que assume que o PCP numa segunda volta poderá apoiar e dar indicação de voto num dos candidatos que vá à segunda volta, como aconteceu em 86, quando o Cunhal reuniu o Comitê Central para dar indicação de voto em Mário Soares. Ele não admite sequer quem possa ser ainda o beneficiário dessa segunda volta, que o PCP possa vir a apoiar, mas admite que isso possa acontecer, dizendo que o PCP nunca falhou às suas responsabilidades na democracia. E eu acho isto importante e penso que é significativo de como, no que parece uma desorientação total dos partidos à esquerda, do PS, restar ainda, é uma indicação de que resta ainda algum bom senso. Vamos ver que candidatos passam à segunda volta. Pois. David. No fim de semana, o Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, fez enorme sucesso com uma tentativa falhada de uma pega a um pequeno bezerro ali em Vila Franca de Xira. Vi. Eu acho que o vídeo fala por si, quem puder veja, porque, sobretudo, aficionados ou não aficionados, acho que vão achar engraçado o vídeo. Eu acho que isto pode ter sido uma jogada de marketing que fez mais pela promoção das corridas tauromáquicas do que anos e anos em que o setor tem vindo a tentar animar as suas hostes contra os proibicionistas da atividade. E, portanto, aqui em tom
de brincadeira. Mas era mesmo um bezerro. Era mesmo um bezerro. Mas correu mal, correu mal. Quer dizer, correu mal. Lá está, eu acho que como jogada de marketing pode ter corrido bem, porque mais pessoas poderão querer divertir-se com este tipo de coisas. E parece que não fez mal nenhum, não é? Eu acho que nos anos 90 tínhamos o Pedrito de Portugal, agora talvez tenhamos o Nunciozito de Portugal, não sei, mas fica a deixa. Já tínhamos o Andrezito também, cortesia do Exaltino Moraes. Ter o Nunciozito de Portugal. Ele teve ali uma queda, mas logo se levantou, com ajuda, obviamente, porque não é fácil. E portanto, mas foi engraçado. Era um bezerro. Era um bezerro. Eu não tenho direito a público notório, mas se eu tivesse, era o vídeo do Andrezito. Suzete. Eu queria falar da entrevista que Pedro Duarte, candidato ao Porto, deu ao público no final da semana passada para destacar uma coisa que ele diz. Tem havido bastamente autarcas, quer do PS, quer do PSD, a falar muito, mesmo muito, de segurança. Alguns deles a fazer uma relação direta que todos os dados oficiais de todo não confirmam sobre segurança e imigração. Pedro Duarte, com alguma surpresa minha, devo dizer, é um deles que tem feito essa relação direta. E na entrevista que deu ao público, questionado sobre os dados da PSP e do RASI, que dizem que o Porto é hoje uma cidade mais segura do que há uma década, respondeu: confesso que não dou valor a esses dados oficiais. Que é, ainda por cima, uma afirmação tanto mais estranha para alguém que acabou de sair de um governo. Dizer que não dá crédito a dados oficiais da PSP, do RASI, que é um documento para o qual contribuem as várias autoridades de segurança, que nunca foi contestado, que não há nenhuma razão para se duvidar da seriedade daquele documento, não parece de todo um bom caminho. O argumento dele será que as queixas não chegam a ser oficializadas. Bom, mas não me parece um bom argumento. E Pedro Duarte também diz que não faz acordos de governação com o Chega, mas acho que pode fazer à vontade, porque isto é o discurso do Chega. É o triunfo das percepções. É, completamente. Bom, é tudo por hoje. Nós na próxima semana já estaremos em plena campanha autárquica, com grandes duelos que podem resultar em mudanças de executivos, logo veremos. Certamente que falaremos sobre isso no próximo episódio. Até lá. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.